Vamos entrar nessa questão? Vamos. Como que os pais ajudam em casa as crianças? Qual que é o estímulo que eu tenho que oferecer para o meu filho, para ele falar? Começou a Primeiro falar. primeiro tira a tela. Primeiro tira Primeiro tira a pelo tela, amor de Deus, não, tá? esse assunto é muito polêmico, porque: "Ai, Sim. não, agora tudo é tirar a tela, tudo é culpa da tela, né, antes que não tinha, as crianças também não falavam, tinha um problema igual". Não é, gente, se intensificou, Sim. é O problema diferente. sempre existiu, Exato. mas se intensificou. E aí é por isso que muitas vezes, ó, põe na escola que fala. Não é que você vai pôr na escola e vai falar. É porque na escola ele não tem tela. E Daí aí ele ele vai vai interagir. interagir. É isso mesmo. Exatamente. A gente Então, precisa colocar essa criança para interagir, pelo amor de sim. Deus. Então, assim, o que que eu sempre oriento os pais, as famílias, né? Desde bebezinho, você, igual eu falei, a gente está permeado pela linguagem o tempo inteiro, desde antes do nascimento. Então, sempre conversar com esse bebê, brincar com entonação de voz, dançar. Vamos lá ver os pré-requisitos. Então, vai dançar, vai fazer a coreografia? Põe ele para imitar a coreografia, você cantando. Se você quer usar música, não tem problema. Põe a música sem o vídeo. Põe a música, cria uma coreografia ou cabeça, ombro, joelho e pé, que todo mundo sabe que tá ali na música. Sim. Põe para dançar junto. Então, a gente vai estimular desde o nascimento os pré-requisitos. Então, intenção comunicativa, então criar situações no dia a dia da criança onde ela precise solicitar para você as coisas. Onde ela ter autonomia e ser independente é maravilhoso, mas a gente tem que criar situações onde ela precisa interagir com você. Sim. Porque se você deixa tudo à disposição da criança, ela vai ficar independente? Vai. Só que quando ela for na casa do tio, que não tem tudo à disposição, ela vai querer pegar do mesmo jeito. Aí ela É. vai escalar o armário, dela vai subir na geladeira, dela vai subir na mesa para pegar as coisas. Então, a gente tem que criar Ou solicitações. vai apontar, ou vai puxar na tua mão, ou vai, Sim, né, é a dependência, né, que não sim, que cria esse cenário, sim. né, de A gente tem que ensinar essa criança que assim, ó, aqui é sua casa, é seu ambiente. Então você tem os brinquedos que você pode brincar, que você pode pegar à vontade e tal. Mas você tem que criar situações onde ela necessite te pedir. Pedir o dar, apontar, levar você até no lugar, falar o nome do brinquedo que ela quer. Porque ela tem que aprender isso, porque não são todos os ambientes que ela vai ter tudo disponível. Então, quando não tiver disponível, ela tem que saber pedir, é. né. Então, a gente tem que criar situações óbvio, a criança tá ali apontando o copo de água. Eu não vou ficar pra ela: "Fala água", enquanto você não falar, você não vai beber. Óbvio que não, pelo amor de Deus. Sim. Mas o que que a gente tem que fazer? Vai nomeando as coisas do dia a dia, nomeando, assim, palavras curtas. Era isso que eu fazia, porque também, né, o Google você sabe, né, ele é inimigo muitas vezes da mãe, mas às Sim, vezes ele é às amigo, vezes porque ajuda. às vezes ajuda. Só que assim, né, voltando um pouquinho, teve uma mãe que me falou assim: "Nossa", porque eu desde quando a Maria Cecília nasceu, falo, né, lógico, eu falo bastante, então eu falava com ela, já dias de vida. Sim, Então eu sempre conversava, olhava no olho dela, ia trocar fralda, eu tô olhando, olha, filha, agora a gente vai trocar fralda. Tava ali, presente, falando sim, com ela. Então o tempo inteiro, na barriga eu falava, no banho eu falava, tudo eu falava. Então deve ser por isso que a coitadinha fala bastante. Mas assim, escutei isso dessa mãe. Ela falou assim: Fer, eu nem falo com a minha filha, porque ela não responde. ai, Ela não tá ficar entendendo. falando não tá entendendo, é um bebê, daí é tudo no automático, eu troco a fralda, ela brinca, mama, dorme ali um pouquinho e pronto, fica automático. Eu nem falo muito assim. Então, tem essas questões, os estímulos eles já vêm na barriga, Sim, eles já vêm pequenininho, já ali bebê, o dia a dia, dançar, igual você tá falando, eu colocava no sling e ficava dançando. Essas musiquinhas até hoje, então eu coloco, então tem esses estímulos que são adequados pra sim. gente fazer. Sim, por exemplo, com o bebezinho, você vai lá e daí você vai ler a história da Chapeuzinho Vermelho. Ele tá entendendo? Não. Ele nem sabe quem é Chapeuzinho Vermelho. Mas o que ele tá entendendo é que tem uma hora que a mamãe fala com uma voz assim, que é o lobo É. mau. Tem uma hora que ela fala com uma voz assim, que é a Chapeuzinho. Então, ele tá recebendo esse estímulo sonoro, ele não tá entendendo uma palavra que você tá falando por enquanto. Mas ele sabe que tem uma voz para isso, tem uma entonação para aquilo. Então, por enquanto, é puramente estímulo sonoro, mas ele está sendo exposto. Quando ele tiver lá 9 meses e você falar, "Ah, e aí chegou o lobo, ele vai olhar para o lobo no livro. É, é Porque ele isso já mesmo. está associando. Então, a linguagem
E a fala, ela é desenvolvida por meio da interação com o outro. Por isso os contos, as histórias, de novo, vou voltar na antroposofia, né? Tem os contos, né, que os contos eles nunca deixam de ser bons, né, para criança, porque mesmo essas histórias antigas, de Chapeuzinho Vermelho e tal, mas tem alguns outros contos que eles são diferentes. Então, quando você faz muda essa entonação de voz e tal, tem que ser mais sutil. Né? Você não pode deixar com que a criança imagine que o lobo sempre vai ser daquele jeito, né? Trazer essa criatividade um pouco para a criança. Mas as histórias, elas ajudam muito, Sim. muito. Então, a criança, antes de dormir, tem toda essa questão. Tudo isso vai facilitar, né, na comunicação e na linguagem. Mas tem algum outro exercício diferente disso que a gente pode fazer? Para estimular. Além da imitação, né, que a gente Uhum. falou, Sim. da comunicação de mostrar, das histórias, dos estímulos de falar, tem algum outro A gente exemplo? tem que sempre focar nos pré-requisitos mesmo, sabe? Então, sentar, por exemplo, você, o pai e a criança, para ele fazer essa atenção compartilhada. O que que é atenção compartilhada? Essa triangulação entre eu, o outro e o brinquedo. Eu, o outro e a história. E sempre quando. Isso para crianças maiores, né? Ali com 1 aninho, 2 aninhos, vai para brincar simbólico. Então, tem um carrinho ali que tá na pista. Beleza, mas o carrinho a gente pode colar 2 pedaços de papel ali, ele vira um avião. E ele É. para fazer essa criança imaginar, para fazer essa criança, né, para estimular a criatividade. E tá no mercado, por exemplo. Aí você pode ir fazendo com ela. Ah, tá no mercado, coloca ela naquela cadeirinha ali de frente pra você. Ah, a mamãe vai pegar a uva, ó. Uva. Então você vai nomeando pra ela. E aí garantir ali sempre o contato visual, que ela tá olhando pra sua boca e validar as tentativas. Então, o que que você quer? Você quer água? Então, ó, vamos tentar falar com a mamãe? Água. A criança falou: "Ah, maravilha, você quer água? Tá aqui tua água", sabe. "Ah, o que que você quer? Você quer suco? Ah, então vamos tentar falar com a mamãe? Suco? Uh, tá aqui teu suco. Ah, é um suco de laranja e tal". E assim, quanto menor a criança, menos palavras numa frase. Eu sempre nomeava, isso que você tá falando é Tem que muito nomear. legal. Colocava no pratinho e falava: "Melancia". Uhum, E lá ela indo também, ela falava no começo box, uhum. porque era brócolis, box, couve-flor, ela falava copoi. Tá ótimo. Então foi indo assim, sabe, mas eu sempre estava nomeando. Uva é mais fácil, né, Sim, uva não sim. conta, ua, né. Sim, mas assim, você vai nomeando É. e vai mostrando pra ela. E quanto menor a criança, menos palavras numa frase. Porque se você fala: "Olha, aqui no seu prato tem uva, tem isso", a criança já perdeu no aqui no seu prato. Porque a atenção é curta. A atenção, focada, esperada para uma criança de 1 ano, é de 1 a 3 minutos numa mesma atividade, fazendo a mesma coisa. Aí você imagina se for falar uma frase com 10 palavras, ele já perdeu na segunda. Então, é mais fácil eu falar: "Olha o que tem, couve-flor, brócolis, cenoura", tá, e tentando ali para ele nomear e validando as tentativas. Então todas eu fiz para os meus pacientes como se fosse uma cartilha, com palavras-alvo, que a gente vai trabalhar, que são 35 palavras. Então, eu sempre coloco como objetivo do primeiro mês a criança tá falando pelo menos 20 dessas 35. E são palavras que respeitam a hierarquia de aquisição do som, porque a gente tem sons esperados para cada idade, Sim. né. Então Igual eu te perguntei do L e do R, né, essa isso. troca. Então a gente tem esses sons. Então, são palavras que respeitam essa hierarquia de aquisição dos sons, são palavras que estão presentes no dia a dia da criança, desde nomeação até verbo, palavras de solicitação, ações e tudo mais. E são palavras geralmente mais curtas, então monossílabos e dissílabos, né. Então, nessa cartilha, são 35 palavras, mando para os pais e falo: "Ó, você vai escolher ali 5 palavras por semana para você trabalhar. E aí, todas as oportunidades que você tiver de usar essa palavra, você vai usar. E aí você vai baixar na frente dele, vai falar a palavra, vai pedir para ele repetir. Ele tentou, maravilha, faz uma festa e entrega o que ele quer, por exemplo. Ele não vai estar brincando com o carrinho, você vai falar: "Fala bolo". A criança Imagina a criança brincando lá. Fala "Olha, carrinho, bolo. bolo, bolo, ó, bolo". Ele vai lá e fala, né, então Não. sempre com contexto.